Bom dia, povo de Deus, saúde, paz e graça a todos. Bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos aqui estudando a série Apocalipse. Estudamos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E hoje vamos estar estudando então o capítulo 7. Amém? Puxe uma cadeira e sente-se e fique à vontade. Pegue papel e caneta para a anotação e preste atenção. Amém? Vamos fazer a leitura do texto, então. Título do capítulo 7, os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que havemos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Dan havia 12.000, da tribo de Rubens 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: e estes, quem são vestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém.
Glória e paz, salvação ao nosso Deus por essa revelação dada a João na ilha de Patmos. Amém? Então, os teólogos, os estudiosos, dizem que entre o sexto selo e o sétimo selo, o sexto selo, aleluia, entre o sexto selo e o capítulo 7, há um intervalo entre os juízos de Deus e o fim dos tempos. Amém? Isso por conta do que foi dito ao anjo: não danifiques nem o mar, nem a terra, nem árvore alguma, até que havemos assinalados os servos do Deus vivo. E disse que então João ouviu o número desses assinalados, que eram 144.000. Amém? Os 4 cantos da terra simbolizam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Isso vem falar de toda a terra. Amém? Dos 4 cantos da terra. Esse é o significado. Toda a terra, então. Norte, sul, leste, oeste. E isso também está em Mateus, capítulo 24, verso 31. Façamos a leitura. Veja bem, livro de Mateus, capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos até a outra extremidade do céu. Amém? Essa é a referência, então, aos 4 cantos da terra. Os ventos também vêm nos falar dos juízos de Deus. Vem falar de peste, fome, guerra, morte. Amém? E há várias referências na Bíblia sobre isso. Há pelo menos 10 versículos que nos falam sobre os juízos de Deus executados através dos ventos sobre a terra. Ezequiel 37, 9, Jeremias 49, 36, Daniel 7, 2, Zacarias 2, 6, Daniel 11, versículo 4, Daniel 8, versículo 8, Zacarias 6, verso 5, Mateus 24, 31, acabamos de ler, Marcos 13, versículo 27, Apocalipse 7, versículo 1, que é o texto que acabamos de ler. Amém? Os 4 ventos também no Antigo Testamento simbolizavam os juízos de Deus sobre diversas nações, trazendo peste, fome, guerra e morte. Amém? Mas em Apocalipse capítulo 7, o contexto aqui é o fim dos tempos, ou a revelação do fim dos tempos. Aqui então os 4 anjos são literais. Amém? Verso 1 fala que aos anjos que foi dado o poder de danificar a terra e o mar. Amém? Então os 4 anjos são literais. E também a esses 4 anjos foi dado o poder de danificar a terra e o mar. E os 4 ventos são forças da natureza, são literais também. E nas últimas décadas, nós damos até nome a esses ventos. Amém? Quais são os nomes que nós damos a estas forças da natureza? Furacão, tufão, ciclone e tempestade. Amém? Então, esses ventos
também são forças da natureza e são literais. Amém? Verso 2 fala do selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Referência está em 2 Coríntios 1, 22. Passamos a leitura, amém? Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 22. Veja o que diz, então, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Amém? Então, o verso 2 fala do Deus vivo, do selo do Deus vivo, e esse selo é o Espírito Santo, amém? Depois fala também em Efésios, capítulo 1, verso 13 a 14. Efésios. Capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? Então, o selo do Deus vivo vem falar aqui de propriedade, vem falar do Espírito Santo, aqueles que são selados pelo Espírito Santo, no verso 2 do capítulo 7 de Apocalipse. Amém? Verso 3 e 4. Uma ordem foi dada aos 4 anjos para segurar os ventos até que o número dos selados fosse concluído. Amém? Então, foi dada uma ordem para os 4 anjos que não danificassem, então, nem a árvore, nem o mar, nem a terra, até que o número dos selados se cumpra. E aqui, então, esses 144 mil se refere ao povo judeu, às 12 tribos de Israel, ou seja, ao judeu étnico, descendente direto dessas 12 tribos. Esses 144 mil, então, selados se refere ao povo judeu, mas também não quer dizer que são só 144 mil, porque em seguida, então, aparece uma multidão de onde ninguém podia contar, e disse que esse povo era vindo de todos os povos, línguas, tribos e nações de toda a terra. Então, tem muitos judeus sendo salvos nos dias de hoje, tem muitos judeus messiânicos, vamos dizer assim, que creem no Novo Testamento, que creem em Jesus, que creem no Messias. Amém? Então, 144 mil são literais quando se trata apenas daquelas 12 tribos étnicas, descendentes diretos das 12 tribos de Israel. Mas quanto aos dias de hoje, Deus está salvando muitos judeus. Amém? E a visão da multidão vem falar disso. Amém?
Então, de versos 3 e 4, fala que a ordem é dada aos 4 anjos para segurar os ventos até que o número desses fosse concluído. Amém? Verso 4 fala então dos selados. E quem são? São 144 mil de todas as tribos, línguas, povos e nações. Amém? E a referência está em Isaías. Esses 144 mil, a referência está em Isaías 10, 20 a 23. Amém? Isaías 10, verso 20 a 23. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor Santo de Israel. E os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada e transbordando de justiça. Amém? Então Deus fala que daquele povo de Israel que foi rejeitado no Antigo Testamento, daquele povo que foi destruído pela sua idolatria, pelo seu pecado, por deixarem então a Deus, virarem as costas para o Senhor, Deus determinou destruições sobre as tribos de Israel. Mas aqui então esse versículo que acabamos de ler diz que Deus separou ainda, tem um resíduo dessas tribos, pela misericórdia de Deus. Então, Deus separou um povo, e aqui diz que são 144 mil. Amém? Continuando, verso 9. Fala de um povo numeroso em multidão, e que ninguém podia contar, de todos os povos, línguas, tribos e nações, que vestiam vestes brancas. Esse versículo então fala da igreja, comprada com sangue de Jesus de todos os povos da terra, vestido de branco, que representa a salvação dos santos. Amém? Então, aqui então João olha e vê uma grande multidão, e o anjo pergunta para ele: quem são estes? E João, como não sabia, ele diz: tu sabes, Senhor. E aí então o anjo vem e responde. Então vem o anjo e responde: esses são povos vindos de toda tribo, língua e nação, que vieram de grande tribulação. Então aqui o anjo diz que é a igreja. Amém? Versículo 14, ele diz: tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, essa multidão que ninguém podia contar é a igreja, que lavaram as suas vestes e branquearam então no sangue do Cordeiro. E as vestes brancas vêm falar então do perdão
da purificação no sangue de Jesus e vem falar da salvação. Então, por isso que eles estavam de vestes brancas. Amém? Isso nos revela no verso 9. Amém? Verso 10, 11 e 12 mostram um ambiente de adoração, de jubilo, por receberem a justiça de Deus e a vitória de chegarem ao céu e receberem agora então o devido repouso e a proteção de Deus e do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Então, verso 10, 11 e 12 fala então da igreja agora no céu. Amém. A igreja glorificada e de grande adoração e grande jubilo por a igreja então agora ter vencido, ter chegado no céu e alcançado então a justiça de Deus, o repouso então e a vida eterna. Amém. Versículo 13 e 14 responde então quem é esta multidão do verso 9. São aqueles que passaram então pela grande tribulação. Amém. Após a vinda de Jesus então buscar a sua igreja. Amém. Verso 15, 16 e 17 diz que eles agora então recebem um tratamento especial da parte de Deus e do Cordeiro. Amém? E o repouso eterno. Então o verso 15, 16 e 17 diz que eles recebem agora, por ter sofrido toda essa perseguição através dos tempos, por terem morrido, por pregar a palavra de Deus, por crer, por serem então rejeitados por todas as nações, pela sua fé, por crer em Jesus Cristo. Agora eles recebem então no céu um tratamento e um cuidado todo especial de Deus e do Cordeiro. Amém? E recebem então agora o justo repouso eterno. Amém? Glória a Deus e ao Cordeiro pelo século dos séculos. Amém. Então, esse é o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Amém? Espero que você esteja gostando do estudo que estamos fazendo aqui no livro de Apocalipse. E espero que você possa aprender muita coisa com o ensino desse livro, com esses estudos que estamos trazendo aqui pelo canal. E quero que você deixe aí o seu recado, quero que você deixe aí a sua participação, a sua pergunta, até mesmo a sua crítica nos comentários aí do canal, que conforme o tempo e a nossa disposição, nos próximos vídeos vamos estar respondendo a sua pergunta e vamos estar também respondendo o seu comentário. Amém? Tenho a satisfação então de estar respondendo o seu comentário. Estudamos o capítulo 6 no verso passado e falamos então sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, do capítulo 6 então, da semana passada. E eu disse ali que os 4 cavaleiros, o branco simbolizava Jesus, e o cavalo vermelho então e o cavalo preto e o cavalo amarelo representavam então diversas eras do cristianismo. Amém? E também eu disse que uma outra linha da teologia falava que o cavalo branco então simbolizava o anticristo, e o cavalo vermelho a guerra, e o cavalo preto a fome, e o cavalo amarelo a morte. E faltou concluir por que eu não concordo
que o cavalo branco representa o anticristo, porque no mesmo livro de Apocalipse, o anticristo ele aparece como uma besta. Então eu acho muita pompa, que Deus daria muita importância ao anticristo, a uma pessoa que vai ser apenas um ator coadjuvante, vamos dizer assim, no cenário mundial, que vai servir apenas para Deus mostrar seu grande poder para todas as nações, amém? Então, faltou concluir, e aqui trago então a minha reflexão, porque eu não concordo que o cavalo branco representa Jesus Cristo, mas representa representa o Evangelho e a primeira vinda de Jesus, o cavalo branco, amém? E essa então é a minha explicação. Um abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. A paz do Senhor a todos. Amém.